Boa noite. O Ministério da Fazenda acerta o primeiro alvo e consegue fazer a cotação do dólar subir. A moeda americana, que esta semana caiu ao mais baixo nível dos últimos 12 anos, fechou a R$ 1,55. A reação do dólar aconteceu depois de anunciado o aumento de impostos em operações financeiras no mercado futuro. Veja agora outras notícias importantes desta quarta-feira. O preço do álcool se mantém em alta e a Petrobras ainda não decidiu se haverá aumento também para a gasolina. Lucro dos maiores bancos comerciais ultrapassa pela primeira vez os 10 bilhões de reais no semestre. Entra em vigor amanhã a medida que permite a troca de plano de saúde sem precisar de novas carências. A avaliação da rede municipal de ensino de São Paulo vai dar bônus para profissionais das melhores escolas. Protesto em fórum no centro da capital paulista marca depoimento de coronel acusado por crimes durante a ditadura. Deputado italiano no Parlamento Europeu cria mal-estar ao apoiar ideias do terrorista norueguês. FIFA anuncia no Rio o calendário da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. E o nadador brasileiro Felipe França conquista a medalha de ouro nos 50 metros peito em Xangai. Participam da edição de hoje a professora de literatura da USP, Maria Elisa Sevasco, e o jornalista Eduardo Oineg. E pelo Twitter você pode mandar perguntas ou comentários. O endereço é o twitter.com/jornal_cultura. E a Petrobras divulgou hoje em São Paulo o plano estratégico da empresa para a próxima década. Mas o que todo mundo quer mesmo saber é se o preço da gasolina vai aumentar. O presidente da estatal, Sérgio Gabrielli, não respondeu que sim nem que não. Neste posto de combustíveis, a dona já pensa em fazer mais um reajuste no preço do álcool. Desde a entrada da safra para agora, mês de agosto, isso foi final de maio, já aumentou 20 centavos e eu já estou enforcada já para aumentar de novo. Este ano, segundo a única União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a produção de etanol caiu 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Os motivos seriam os problemas climáticos que afetaram a safra da cana. A alta no preço do álcool fez o motorista migrar para a gasolina. Com a subida do álcool, com certeza voltaremos para a gasolina. Hoje, a Petrobras realizou em São Paulo um evento para falar sobre as estratégias da empresa para os próximos anos, até 2020. Mas quando a coletiva de imprensa começou, o presidente Sérgio Gabrielli foi bombardeado por dúvidas sobre uma possível alta no preço da gasolina. Vocês querem que eu bote uma manchete, o líder de vocês, que o Gabrielli disse que vai ter aumento de gasolina? Eu não vou dizer isso. Agora, não vai ter aumento de gasolina? Também não vou dizer isso. A preocupação dos jornalistas tem fundamento. O Brasil importou em março deste ano o equivalente a 3 dias de consumo do combustível. Este é o segundo ano seguido em que isso acontece. O barril do petróleo no exterior está se valorizando e há o temor de que isso possa ter reflexos no Brasil. Além disso, a Petrobras não tem uma expectativa sobre como deve ficar a demanda por gasolina e, portanto, não sabe se vai ter de importar mais. Eu não sei o que vai acontecer com a demanda. Se o preço do álcool sobe, é uma coisa. Se o preço do álcool não sobe, é outra. Enquanto isso, o consumidor oscila entre o álcool e a gasolina e faz a conta. Divide o valor do álcool pelo da gasolina. Se der mais do que 0,70, não vale a pena usar o álcool. Mas e se a gasolina aumentar? Andar de ônibus. Quer dizer, o álcool que é a gasolina da gasolina, não é? Agora, tudo isso reflete o quê? Essa falta esse problema de composição de preços aqui no Brasil? De tudo que a gente está falando, a gente falou de preços de insumos, né? Tem um insumo do preço final que não muda. Se a gente pegar 1 litro de gasolina que é vendido na bomba, ele tem 800 ml de gasolina e 200 ml de álcool. Só esses dois preços, sem a gente somar frete, lucro, impostos, você poderia vender a gasolina a R$1, um pouco mais do que isso. Quando você coloca lucro e coloca frete, poderia vender a R$1,40. Tem um outro insumo que vale R$1, um pouco mais, que são os impostos.
Então, pega uma pessoa, daí porque a gasolina passa de 2,40, pega uma pessoa que coloca no seu carro, que tem 50 litros de combustível, um tanque por semana, ele gasta R$480 por mês de combustível e deixa R$200 com o governo. Esse insumo não muda. Então a gente fica discutindo vários insumos de mercado, mas esse insumo que a gente deveria discutir também. Que é igual a história do trabalhador, que trabalha não sei quantos meses do exatamente. Ano. De janeiro a abril, ou maio para o governo e depois os outros meses para bancar os 12 da vida dele. Bom, então vamos em frente. Alta ansiedade. A menos de uma semana do prazo para o aumento no limite da dívida dos Estados Unidos, a oposição republicana não dá sinais de que está disposta a negociar um acordo. O líder da oposição, John Boehner, está sendo comparado a um cavaleiro do apocalipse que, em sua missão de impedir a reeleição de Obama no próximo ano, ameaça levar o país a um caos financeiro. Desta vez, coube ao porta-voz da Casa Branca, Jay Carney, advertir a oposição que o presidente Obama não vai aceitar cortes exagerados em seus programas sociais, como pretendem os republicanos. Esses cortes constituem a principal condição imposta pelos oposicionistas para permitir a elevação no teto da dívida. O líder da maioria democrata no Senado, Harry Reid, voltou a defender o plano do partido, que, segundo ele, permite a redução nos gastos e a solução para a crise da dívida. O governo americano precisa da autorização do Congresso para contrair novos empréstimos e manter os pagamentos em dia, incluindo dos serviços sociais. Mas o presidente da Câmara, John Boehner, que lidera a oposição republicana, mantém a pressão sobre o governo. Ele representa a ala radical do partido, que exige um corte drástico nas despesas do governo, o que é uma forma de provocar um grande desgaste na imagem do presidente junto ao eleitorado. E quem acompanha o noticiário fica meio vendido, assim, meio perdido, né? Não sabe em quem acreditar nesse momento, porque você fala, o pessoal do Wall Street está super relax, não está preocupado. Como é que faz? Eu acho que não há dúvida de que eles vão chegar a um acordo, né? Quer dizer, o que a gente está vendo aí é uma queda de braço político. Quer dizer, o líder do Partido Republicano quer encurralar o Obama o tanto que der. Agora, que não se vá chegar a um acordo, me parece quase impossível, né? Eu estava lendo essa semana o economista Paul Krugman, né, que foi Nobel de Economia, que ele disse uma frase que me pareceu muito apta para descrever esse momento. Você imaginar o que é que o mundo faria no dia seguinte a um calote dos Estados Unidos, né, ou no dia que os Estados Unidos virassem Grécia, né, significa a mesma coisa que você imaginar o que você faria no dia seguinte do seu suicídio. Quer dizer, não dá para pensar isso. Eu imagino que nem os republicanos, com toda a gana que eles têm do Obama e dos seus programas sociais, vão ter coragem de fazer isso. Você concorda? Não, e tem um detalhe, a gente está acompanhando essa negociação no dia a dia. Você pega um noticiário, quebra de braço há uma semana, 7 dias, tinha notícia dizendo assim, fracassa a negociação. Então, 2 dias depois, avança a negociação. Depois a negociação está estagnada. Fica parecendo aquela piada. Não, como se balizar, né? Se você não tem jeito, porque a gente está acompanhando online, entendeu? O Obama fala todo dia. Os republicanos falam todos os dias. É como aquela piada do camarada que pede ao amigo para ver se o pisca-pisca do carro está funcionando. O camarada vai lá atrás e diz, tá, não tá, tá, não tá, tá, não tá. Acontece sempre quando você está acompanhando. Agora, eu fico com o que ela disse. Se tiver um colapso, acabou o mundo. Né? É a idade do gelo. Não vai acontecer. Tem aqui um Twitter aqui que ele diz o seguinte, eu tenho dúvida sim, acredito na estupidez humana. Mas só que agora não é o caso do pisca-pisca, né? É o motor do carro, né? Que uma hora funciona, não funciona. Então acho que melhor realmente não vai acontecer. Olha, uma ação civil na Justiça, agora aqui de São Paulo, pode se transformar em um marco contra a impunidade do regime militar. Pela primeira vez, um dos chefes da repressão pode ser responsabilizado pela morte de um civil torturado durante a ditadura. Na frente do fórum, palavras de ordem pediam justiça. Luiz Eduardo Merlino era jornalista e militante do Partido Operário Comunista. Morreu em julho de 1971, depois de 3 dias de tortura no doicode, um dos aparelhos da repressão. Na versão da ditadura, Merlino morreu atropelado quando tentava fugir. A audiência, a portas fechadas, foi para ouvir 7 testemunhas de acusação.
O réu é o coronel da reserva Carlos Alberto Brilhante Ustra. A companheira e a irmã de Merlino entraram na Justiça Civil, pedindo indenização por danos morais, porque decisão do Supremo Tribunal Federal, com base na lei de anistia, impede a responsabilização de militares da ditadura na esfera penal. Enquanto essa decisão prevalecer, torturadores brasileiros não podem ir para a cadeia, como acontece em outros países latino-americanos. Em ação anterior, o então Major Ustra foi reconhecido como responsável por atos de tortura. O ex-ministro de Direitos Humanos, Paulo Vanucchi, que também é ex-preso político, afirma que o coronel Ustra comandava pessoalmente as sessões de tortura. O que eu disse é que ele era o comandante e que nada daquilo acontecia sem a determinação. Para a família, o relato das testemunhas tem importância não só para o processo, mas também para o resgate da memória de um período histórico do país. A gente está lutando por abrir caminhos, né? E mesmo no nosso caso já houve um processo que foi extinto. Então eu acho que, tendo havido essa audiência de testemunhas, já é um passo, né? O processo ainda segue na Justiça Civil. Se a família ganhar, será a primeira vez que a Justiça brasileira responsabiliza um agente do governo pela morte de um preso político. A questão da impunidade é inegociável numa nação democrática e que se alinha com as nações que defendem direitos humanos. O coronel Carlos Alberto Ustra não compareceu à audiência. O advogado de defesa afirmou por telefone que Ustra jamais participou de qualquer ato de violência contra o jornalista ou qualquer pessoa, tanto na esfera profissional quanto na vida pessoal. Como é que vocês estão acompanhando o desenrolar desse caso na Justiça? Olha, eu queria colocar números nessa discussão. Durante 40 meses que ele chefiou o DOI-CODE, aqui na Rua Tutóia, em São Paulo, entre 70 e 74, que foi o período mais truculento do regime militar, o Ustra, naquele período em que ele chefiou, morreram 40 pessoas, ou seja, uma por mês. E você teve mais de 500 denúncias de tortura. Portanto, ele não sabia de nada, é uma frase que a defesa tem que dizer, porque a alternativa ele não sabia de nada é ele sabia de tudo. Agora, o coronel é de um tempo em que, se a gente dissesse o que eu estou dizendo hoje na televisão, provavelmente eu não estaria aqui na semana que vem. Além de tortura, a gente tinha censura. Mas quer dizer, o fato dele estar sendo julgado, né, a condição de possibilidade dele estar sendo julgado é que a gente possa dizer isso na televisão, né? E a FIFA divulgou hoje as datas da Copa do Mundo em 2014 no Brasil e também da Copa das Confederações, que acontece um ano antes. A divulgação das datas foi feita no palco montado na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. Coube ao presidente da FIFA, Joseph Blatter, e ao secretário-geral da instituição, Jerome Valcke, anunciarem o calendário. A Copa do Mundo de 2014 será disputada do dia 12 de junho ao dia 13 de julho, mas o estádio da abertura ainda não está definido. Já a Copa das Confederações, que acontece um ano antes, será realizada do dia 15 a 30 de junho. E as sedes também só serão conhecidas em outubro. Em tom conciliador, Blatter disse que ainda há muito trabalho para fazer, mas se mostrou otimista com os preparativos para a Copa. No próximo sábado, a FIFA realiza no mesmo palco da Marina da Glória o sorteio dos grupos das seleções que vão disputar as eliminatórias da Copa. Bom, agora a gente fala por telefone com Carlos Alberto Torres sobre essa notícia que a gente acaba de apresentar. Boa noite, Carlos Alberto. Boa noite, tudo bem? Tudo legal. Qual a importância desse calendário diante do ritmo das obras da Copa, na sua opinião? Veja bem, a FIFA, ela tem o seu próprio calendário, né? As suas competições oficiais, como a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, né? Que são os dois torneios de seleções profissionais patrocinados pela FIFA. A FIFA deu ao Brasil o direito de sediar a Copa do Mundo de 2014 e a Copa das Confederações em 2013. Agora, o Brasil tem a responsabilidade de preparar os locais dos jogos, ou seja, os estádios, dentro daquilo que a FIFA exige de cada cidade-sede, né? E o calendário, as datas, independe
do andamento das obras. O Brasil sabe, tem a responsabilidade que em 2013 tem que ter pelo menos, parece que 5 estádios que vão participar da Copa do Mundo em condições de abrigar os jogos da Copa das Confederações. E logo depois, por ano seguinte, as 12 cidades sede terão que estar com seus estádios prontos. Agora, um calendário, evidentemente, que independe dessa coisa dos estádios estarem prontos. Mas se imagina uma mudança no calendário em função do ritmo das obras ou não? Eu acho que não. Pelo pouco que a gente conhece esse pessoal da FIFA, não. Eles determinaram que o calendário é esse, tem que ser cumprido. O Eduardo Oineg quer fazer uma pergunta. Boa noite. Eu tenho uma pergunta a respeito de um outro anúncio que eu acho que é mais importante do que esse anúncio, que é o anúncio das cidades sedes e que deve ser feito em outubro. São Paulo está construindo Itaquerão com o objetivo de sediar a Copa. Mas tem Salvador, tem Brasília e tem Belo Horizonte que também querem sediar a abertura da Copa do Mundo. Na tua opinião, nós vamos ter surpresa em outubro? Olha, a FIFA está inclinada, pelo que a gente sente, em fazer a abertura da Copa em São Paulo. Claro. Com todo merecimento. Eu acho que São Paulo merece fazer o jogo de abertura da Copa. Agora, eles vão determinar, agora em outubro, a minha impressão é essa, eles vão determinar que a abertura será em São Paulo. Agora, se no decorrer do tempo eles sentirem que o estádio não vai ficar pronto, eles têm toda a liberdade e direito de mudar o local da abertura da Copa do Mundo. Para encerrar, Carlos Alberto, tem uma campanha que está rolando aqui no Twitter, que é a campanha Fora Ricardo Teixeira. Está bombando no Twitter. Eu gostaria de saber de você que tipo de repercussão isso pode, de fato, existir quando uma corrente dessa ganha força. Olha, eu sinceramente não acredito que o Ricardo Teixeira vai deixar a presidência da CBF antes do final do seu mandato. Não acredito sinceramente. Porque a CBF, além de ser uma entidade privada, ela é fiscalizada, vamos dizer assim, se for o caso, né, pelas federações. Essas sim é que na hora da eleição da CBF tem a força suficiente para que o Ricardo Teixeira continue, não. Eu não acredito que ele vai sair, não. Ok, Carlos Alberto, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Jornal da Cultura. Valeu. Bom, e a gente está aguardando você, Tostão, aqui. Eu sei que você está assistindo hoje o jornal para dar uma checada aqui no ambiente, mas a gente está esperando você aqui, hein? E a seguir, já é possível trocar de plano de saúde sem precisar cumprir carência. E veja também, deputado italiano desaprova o massacre, mas apoia as ideias do terrorista norueguês.